Muito bem, pessoal. Vamos então falar aí desse assunto que, de maneira muito recorrente, aparece no Enem com muitíssima frequência. E é um assunto muito fácil, beleza? Bora lá então, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Muito bem, pessoal. Vamos falar aí sobre razão e proporção. Razão e proporção é um assunto dos mais importantes. Na verdade, nessa aula de hoje, ela vai funcionar meio que como uma parte um, porque nós vamos falar de razão, beleza? E depois, numa próxima aula, a gente fala de proporção, tá bom? A gente faz aí uma parte 2 falando só de proporção. Muito bem, mas para você entender o que é proporção, primeiro você tem que entender o que é razão, tá bom? Então vamos lá. Gente, razão é a comparação entre duas grandezas de mesma espécie, da forma A sobre B. É desse jeito aqui que você vai ler. A sobre B, ok? Então, sempre que você tiver um número na forma de uma fração, você está comparando esses dois números, logo você vai ter uma razão, beleza? Então, nós podemos dizer aqui que nós temos aqui uma razão, olha só, razão de A minúsculo, né, de A para B, ok? Aonde A e B aqui estão representando números quaisquer, tá bom? A gente também pode falar isso aqui da seguinte maneira, a gente pode dizer até de forma mais simples o seguinte: A está para B. Essa linguagem aqui é muito utilizada, tá? Eu posso dizer que o A está para o B, ok? Basicamente, a definição de razão é essa daqui. Uma coisa muito importante, isso daqui, toda a fração, tá? Ela vai representar uma razão. E também ela pode ser escrita na forma de uma divisão, de um quociente. Então, eu tanto posso falar A sobre B, quanto eu posso falar A dividido por B, ok? Então, eu posso falar assim também, ó, A dividido por B. Mas um detalhe importante é que esse B tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu jamais posso dividir um número, qualquer número que seja, por zero, né? Então, como eu não posso dividir nada por zero, esse B tem que ser diferente de zero. Então, repara bem no seguinte, nunca vai acontecer do número de baixo aqui ser um número nulo, ser o número zero. Tá aí uma coisa que nunca vai aparecer para vocês, tá bom? Muito bem. Esse número de cima aqui, vou colocar isso aqui para vocês. Esse número de cima, ele é chamado de antecedente. Só dando nomes aqui, tá? Esse aqui é chamado de antecedente. Nomenclatura, tá? Muito bem. E o número de baixo, que é o B, ele é chamado de consequente. Só isso, tá bom? Então, esse número de baixo aqui é chamado de consequente. Então, o número de cima é o antecedente e o de baixo é o consequente. Quando a gente fala de fração, o número de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador. É errado? Não. Mas quando a gente estuda razão, o número de cima é chamado de antecedente e o seu denominador é chamado de consequente, tá bom? Por quê? Pelo seguinte, essa dica aqui, ela é importante. Porque olha só, o antecedente é o que antecede, ou seja, é o que vem primeiro, beleza? O consequente é a consequência, veio depois. Então, olha só, quando você tem lá, determine a razão de 13 para 20. Repara aqui, quem que é o teu antecedente? Quem vem antes. Quem vem antes? O 13. É do 13
para o 20. Então, o 13 vem antes, ele é o meu antecedente. E o 20 vem depois, ele é o meu consequente. Então, a minha razão é 13 sobre 20. Percebeu? Uma dica importante quando a gente falar de razão. O primeiro número que vier fica em cima, aonde fica o seu numerador. E o número que vem depois fica embaixo, aonde fica o denominador. Beleza? Então, só isso, gente. A razão é 13 sobre 20. Eu posso dizer aqui também, não esquece, que 13 está para 20. Ok? Muito bem. Agora vamos para uma outra questão. Olha só, numa partida de basquete, Francis fez 15 arremessos, acertando 7 deles. Beleza. Nestas condições, qual a razão do número de acertos para o número total de arremessos? Olha aqui, qual é a razão? Olha para esse detalhe. Qual é a razão do número de acertos, ok, para o número total de acertos? Olha aqui, antecedente, o que vem antes do para, número de acertos. Consequente, o que vem depois do para, número total de acertos. Então, número total de arremessos, né? Ou seja, quando você for montar esta razão, você vai colocar o número de acertos, que é 7, eu vou colocar aqui pequenininho, sobre o número de arremessos, que foi 15. Então, vai ficar 7 sobre 15. Perceberam? Erro de muito aluno. Ah, o 15 veio na frente, então é 15 sobre 7. Não, não é o que o 15 está para 7, é o 7 que está para o 15. O que que vai determinar? Isso aqui, ó. Qual a razão do número de acertos antecedente para o número de arremessos consequente? Percebeu? Isso aqui é um detalhe que pouca gente nota. Não é na ordem em que os números aparecem, é na ordem que é pedida a minha razão, ok? Olha, por exemplo, B. Qual é a razão entre? Ó, quando falou a razão entre, ele já está me dando aqui a dica. O número de arremessos que Francis acertou, então repara aqui, ó, o número de arremessos que Francis acertou antecedente. Vou escrever para você. Opa, faltou o dente aqui. Antecedente. Maravilha. Tá aqui. Ok? Sobre o número total de arremessos. Opa, o número total de arremessos aqui, ó, é o meu consequente. Ok? Então, tá aqui o consequente. Perceberam? Então, você tem que estar atento a isso, tá? O meu antecedente vem antes, por isso antecedente. O consequente é o que vem depois. Então, repara, o meu antecedente aqui é a razão entre o número de arremessos que Francis acertou, 7. Ok. E o meu consequente vai ser o quê? O número de arremessos que ele errou. Opa! Que ele errou. Agora eu quero saber os que ele errou. Aí pensa comigo. Se ele acertou 7 e era um total de 15, se ele acertou 7, ele errou 8. Concorda comigo? Então, se ele acertou 7 de 15, ele errou 8 de 15. Ok? Então, eu vou ter aqui 7 sobre 8. Acabou. Só isso. Ok? Ah, professor, isso é muito fácil. E acredite, tem pessoas que erram. Erram por causa desse negócio que eu estava te explicando agora aqui. Por causa dessa questão do aluno dar bobeira e pensar que é na ordem em que aparece. Nem sempre será.
Agora vamos para uma questãozinha do Enem. Olha essa questão do Enem aqui, que bonita. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. Tá, a figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, as escuras, anota, estão reservadas. As claras não foram vendidas. Maravilha. Anoto isso. A razão que representa, que representa o quê? Olha aqui, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 antecedente. Beleza? Vou botar assim, abreviado, tá bom? Antecedente. Muito bem. Em relação a quê? Ao total de cadeiras desse mesmo setor, do mesmo setor. Consequente. Sacaram? Olha só. Consequente. Deu para ver aí? Coloca para mim aí, pessoal, no chat, quem está ao vivo comigo, se está dando para entender. Se ficar alguma dúvida, pode colocar no chat aí, tá bom? Então, olha só, o antecedente está aqui, o consequente vem logo depois. Então, repara, eu vou ter então aqui, o antecedente é o quê? A quantidade de cadeiras reservada. A quantidade de cadeiras reservadas está em escuro. Então, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? 10 aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Maravilha. Sobre, ou 17 vai estar para, o que é o próximo? O total de cadeiras. Gente, para saber qual que é o total aqui, você já sabe, né? Você é aluno de ensino médio, possivelmente. Se tiver algum aluno de ensino fundamental aí, coloca no chat. Mas os alunos do ensino fundamental mesmo, já no 9º ano, têm que saber. Para mim saber esse total de cadeiras, eu não preciso ficar contar uma a uma. É só eu ver quantas eu tenho em cada fileira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Beleza, então eu tenho 7 em cada fileira. Quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fileiras, ok? Então, eu tenho aqui 10 fileiras e em cada fileira eu tenho 7. É só eu multiplicar, não é isso? Então, o meu total aqui, só para a gente lembrar, vai ser simplesmente 7 vezes 10, que vai dar 70. Então, o total aqui é 70. Ok? 17 sobre 70, alternativa letra A, de acertei, estou contente. Viram só? Tranquilo, gente, nada do outro mundo, professor. Isso é questão de Enem mesmo? É questão do Enem. No Enem, gente, tem questões difíceis e tem questões tranquilas, tá? Tem questões muito difíceis? Tem, mas não são todas. Tem questão que é bem facinho, bem tranquilo, tá bom? Vamos agora, gente, ver uma propriedade que também é muito cobrada no Enem, uma propriedade das razões, tá bom? Aqui seria a propriedade D, na verdade, né? Não teria S aqui, não. Nós vamos ver, por enquanto, uma propriedade só. Vou até apagar isso aqui, tá bom? Quem estiver ao vivo comigo aí, no final, eu vou dizer para você como que eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui todas essas notas da aula aqui para vocês depois, tá bom? Muito bem. Então, reparem no seguinte. Essa propriedade ela é muito importante e muito fácil. Ela diz o seguinte: podemos multiplicar ou dividir ambos os termos de uma razão, ou seja, o antecedente e o consequente, tá? Por um mesmo número diferente de zero, ok? Que esta não se altera. O que está sendo dito aqui, então? Está dizendo o seguinte, falando um pouco da parte teórica, tá? Se você tem uma razão A sobre B,
Se você multiplica essa razão por um número qualquer, vamos pensar aqui no número k, tá bom? Se você multiplica isso aqui por um número k qualquer, você vai encontrar uma outra razão, que vai ser essa multiplicação, o a multiplicado pelo k e o b multiplicado pelo k. E esta razão representa a mesma coisa que a razão anterior, ok? A sua razão não se alterou. O mesmo vale se você dividir. E é nisso aqui que se fundamenta a famosa simplificação de frações. A simplificação de frações se fundamenta nisso daqui. Se você dividiu tanto A quanto B por um número K qualquer, só lembrando, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, ok? O mesmo número, não pode ser números diferentes. Aí avacalhou tudo. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, tá bom? Você vai ter aqui esse número de... E embaixo também, você vai ter o B dividido pelo K, mas essas duas razões continuam sendo iguais, ou seja, estão dizendo a mesma coisa, vão ter o mesmo significado, ok? Então, vamos a um exemplo dessa situação aqui. Deixa eu te dar um exemplo numérico aqui primeiro. Olha só, imagina que você tem aqui 1/2, ok? Se eu pegar esse 1/2 e multiplicar ele por 10, 10 aqui, 10 aqui, melhor, vamos botar o 100, vai, 100. Vamos multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo. Por que aqui eu quero multiplicar por 100, não? Desculpem, vamos botar 50, pessoal, que eu quero te mostrar uma coisa aqui ainda. Quero te fazer lembrar de porcentagem. Então, ó, 50 aqui, vai, vamos lá, 50. Pronto, 1 vezes 50 vai dar 50, sobre 2 vezes 50 vai dar 100. Bem-vindo à porcentagem. Lembra de porcentagem? O que é porcentagem de um número? É um número que está sobre 100. Espera aí, então quer dizer que porcentagem é razão? Exatamente. Porcentagem é uma razão, não deixa de ser. Só que é uma razão em que o meu consequente é sempre 100. Ou seja, o meu denominador é 100. Só isso. Aí lembra que a porcentagem tem uma escrita especial para ela, que é isso aqui, ó, 50, e eu coloco esse símbolo aqui para indicar que eu tenho 50 sobre 100, beleza? Para dizer que 50 está para 100. Muito bem. Isso daqui explica muito bem, mostra muito bem esta propriedade. Porque lembra que 1/2 é meio. Quando você estuda frações, você sabe disso. 1/2 representa o quê? A metade, não é isso? 1/2. Muito bem. 50% não quer dizer a metade de alguma coisa também? Se eu calculo 50% de alguma coisa, eu não vou obter a metade dessa coisa? Tá aí. As duas coisas, as duas representam a mesma coisa. 1/2 é a mesma coisa que 50%, que é a mesma coisa que 50 sobre 100. Ou seja, 50 sobre 100 está representando a mesma quantidade que 1/2. Qual quantidade é essa? A metade daquilo. Perceberam? Então, por isso que a gente pode multiplicar. O mesmo vale para divisão. Por quê? Porque se eu pude multiplicar por 50, tá? Se eu pude multiplicar por 50, em cima e embaixo, eu posso fazer o inverso. Então, eu também posso dividir por 50 em cima e embaixo. Não posso? Se eu dividir 50 por 50 dá 1, se eu dividir 100 por 50 dá 2. Eu volto para a fração original, para a razão original que eu tinha. Beleza? Então, vamos lá. Qual razão entre as idades de Francis, 14 anos, e Melissa, 21 anos? Então, vamos lá. A razão entre, primeiro, as idades de Francis veio em primeiro, meu antecedente.
Beleza? Melissa veio depois. É o meu consequente. Beleza? Muito bem. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer 14 sobre 21. Antecedente sobre consequente. Eu vou dizer o quê? Que 14 está para 21. Só que repara uma coisa, 14 e 21, ambos estão na tabuada de 7, não estão? Então, eu posso simplificar isso daqui por 7. Eu posso dividir por 7 em cima e embaixo, certo? 14 dividido para 7 vai dar 2, e 21 dividido por 7 vai dar 3, né? Ou seja, 14 sobre 21 é a mesma coisa que 2 sobre 3, ou que 2/3, né? Tá bom, gente? Viram aí, pessoal? Não tem segredo, não é nada do outro mundo, mas eu vou te mostrar agora que esse conceito que eu acabei de te ensinar cai no Enem. Olha para essa questãozinha aqui e depois nós vamos para a questão do Enem, tá bom? Olha só, na prova de matemática de Samara, a razão do número de questões certas para o total de questões foi de... Opa, espera aí. Vamos lá. Na prova de matemática de Samara, a razão do quê? Do número de questões certas antecedente. Beleza? Para o quê? Vou seguir o mesmo padrão de cores, tá? Para o número de questões, ou seja, o número total de questões. Foi 3 para 4. Espera aí, então. Então, ele está dizendo que foi de 3 para 4. Eu tenho que seguir a mesma ordem, não é isso? Então, esse aqui vai ser 3 e esse aqui vai ser 4. Beleza? Vai ser de 3 para 4. Então, o meu antecedente é o 3 e o meu consequente é o 4. Perceberam? O antecedente é o 3 e o consequente é o 4. Então, a minha razão aqui seria a razão 3 sobre 4, ok? 3 está para 4. Legal, muito bem. Só que olha o que foi dito aqui. Sabendo que a prova era composta de 16 questões... Opa, espera aí, quantas questões Samara acertou? Então, espera aí. Ele está dizendo para mim que a razão era de 3 para 4. Mas, ao mesmo tempo, ele disse para mim qual foi o total de questões. Então, espera aí, se eu fosse calcular essa razão aqui, eu teria que pegar o total de questões que ela acertou, o número de questões certas, beleza? Que não foi dito para mim quanto é. Então, eu vou deixar aqui em branco. Número de questões certas, tá? Eu vou fazer aqui, então, a razão do número de questões certas para o total de questões, que é 16. Ok? Muito bem. Então, número de questões certas, muito bem, sobre um total que é 16. E eu quero saber qual é esse número de questões certas. Certo? Essa foi a pergunta. Quantas questões que ela acertou? Repara comigo aqui. Você sabe que essa razão é 3 sobre 4. E você também sabe que essa razão é um número sobre 16. Então, essas duas coisas são equivalentes. Por isso que eu coloquei o sinal de igual, porque a igualdade vale para isso daqui, beleza? Então, repara só, agora eu vou pensar, qual é o número que está multiplicando o 4 e vai dar 16? Eu consigo saber isso. Por qual número que eu multipliquei o 4 e deu 16? Ah, foi o 4 mesmo. Beleza. Lembra que o mesmo número que eu usei embaixo, eu tenho que usar em cima. Então, em cima também é 4. 3 vezes 4 é 12. Beleza. Acabei de descobrir que ela acertou. Olha que legal. 12 questões. Perceberam? Por quê?
Porque foi dito para mim que a razão foi de 3 para 4, beleza? E foi dito para mim que essa razão é o quê? O número de acertos, que eu não sabia quanto era, agora eu sei que é 12, para o total de questões, que foi dito que era 16. Acabou, gente. Fechou. Então, eu aplico esta propriedadezinha aqui e consigo descobrir aí com facilidade qual é o número total de questões, ok? Agora uma questãozinha do Enem para a gente fazer. Quero checar aqui no chat se apareceu alguma dúvida aí. Se tá show de bola. A de alfa, gostei disso. A de alfa foi bom, gostei. A de alfa, tá certo. Boa mesmo. Vocês sabem que, na verdade, o A vem do alfa, né? Porque o A é a nossa primeira letra. A primeira letra do nosso alfabeto. E o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Então, uma realmente tem a ver com a outra. Mas é legal, a de alfa foi legal. Vamos lá. Olha só, então. Então, não tem nenhuma dúvida, não. Se tiver dúvida, gente, coloca para mim no chat aí, tá bom? Quem tiver comigo ao vivo aí, pode colocar pergunta no chat, tá bom? Estamos aí para isso. Qualquer dúvida, coloca aí, eu já volto no chat para olhar, tá bom? Quem estiver assistindo essa live gravada, tá bom? Eu tô aqui ao vivo com o pessoal. Pretendo fazer lives aqui, se o pessoal tiver comigo aí, eu faço live toda segunda-feira nesse horário, beleza? Enquanto vocês estiverem comigo aí, eu vou fazendo a live. Só não dá para fazer live sozinho, tá bom? Mas vocês estando aí comigo, vamos embora, vamos junto, tá bom? Vamos lá. Gente, olha essa questão do Enem. Tudo a ver com a questão anterior. Olha que questão, e eu garanto que isso aqui uma galera errou, tá? Olha só, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos, beleza? De massa corporal, a cada 8 horas. Muito bem. Se a mãe ministrou corretamente 8 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, repare então que o 8 horas aqui foi só para dizer a cada 8 horas, não vai nem entrar na conta, tá? Ela fez tudo certinho, deu remédio de 8 em 8 horas, só isso. Então a massa corporal dele é de, então ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber qual é a massa corporal. Muito bem. Repara comigo aqui numa coisa. Essa criança, ela tem a seguinte dosagem: 5 gotas para 2 quilos, ok? Então, olha só, 5 está para 2, ok? Só lembrando, esse 5, para você não se perder, é a quantidade de gotas e o 2 é a quantidade de quilos. Muito bem, então 5 está para 2. Professor, mas o número de cima pode ser maior que o número de baixo? Pode, problema nenhum. Bom, então 5 está para 2. Maravilha. A cada 8 horas. Tá. A mãe deu corretamente 30 gotas. Então, essa mãe deu 30 gotas. Repara aqui. Se a mãe deu 30 gotas, eu vou colocar esse 30 aqui em cima. Porque como foi dito que é 5 para 2, 5 gotas para 2 quilos, eu vou botar o sinal de igual e agora eu vou de novo, gotas para quilos. Beleza? Então, vão ser 30 gotas. Como ela fez corretamente, a quantidade de quilos está correta. Então, vem a pergunta, qual é a massa corporal dele? Ou a massa corporal dele é D, e aí vem em quilos. Então, a gente sabe que está correto, está pedindo quantos quilos quantos quilos pesa aí o filho dessa mãe, beleza? Muito bem. Para isso, gente, mesmo raciocínio do de cima. Se eu sei que ela deu 30 gotas e eu sei que a razão é 5 sobre 2, tem um número que multiplicado por 30, por 5, deu 30.
Beleza? Que número é esse? Esse número é o 6. É isso? 5 vezes 6, 30. Ora, se em cima foi 6, embaixo também será. 2 vezes 6, 12. Sério, é só isso. 12 quilos, alternativa à letra A de alfa. Beleza? Alternativa à letra A de alfa. Para quem quer ficar alfa no Enem, quem quer ficar em primeiro no Enem aí. Olha só, gente. Acabou-se, moçada. É só isso. Não tem lero-lero, não tem história. É só isso. Alguém me disse assim: "Espera aí, professor, mas isso aí tem a ver com regra de 3, com proporção?" Sim, e esse será o tema da nossa próxima aula, beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de regra de 3 e vamos falar também sobre proporção. Na verdade, sobre proporcionalidade. E olha, gente, a aula de semana que vem, imperdível, porque eu vou ensinar proporcionalidade de um jeito que tu nunca viu. É sério. Eu vou te ensinar a resolver questões de proporcionalidade, te ensinando um único detalhe. Depois que você entende isso, você mata qualquer questão diretamente, inversamente proporcional. Vou te ensinar tudo isso. O que que é diretamente, o que que é inversamente e tudo mais, tá? E vou te ensinar um segredo para você matar qualquer questão de proporcionalidade. E isso aparece direto no Enem, tá? Por exemplo, quando você estuda semelhança de triângulos, é a proporcionalidade. Quando você estuda teorema de Tales, é proporcionalidade. Então, proporcionalidade, para mim pessoalmente, tem que ser um dos primeiros assuntos que você revisa, porque ele vai ser útil para tudo, tá? Quando você aplica a regra de 3, proporcionalidade, beleza? Então vamos lá. Semana que vem a gente fala disso, tá bom? Quem estiver assistindo a live gravada aí, toda segunda-feira, se vocês estiverem aqui comigo, 8h30, estou fazendo live revisando os assuntos que mais caem no Enem. Beleza? Muito bem. Minha gente, é só isso, tá? Nós vamos fazer mais algumas questões desse tipo aqui depois, ok? E quem fica comigo na live aí, no final eu vou contar para vocês uma surpresa que eu preparei aí para vocês, tá bom? Vamos lá então. Gente, último assunto aqui, último ponto desse assunto, ó, e a gente fecha com 4 questões, todas elas do Enem. Minha gente, uma coisa que sempre aparece no Enem são as chamadas razões especiais. Eu encontrei muito 2 delas. Pode ser que em algum momento caia também densidade do corpo e densidade demográfica, por isso que eu coloquei aqui. Mas as que mais aparecem é velocidade média e escala, tá bom? O que que é a velocidade média? É a razão entre, olha que definição, a distância percorrida por um móvel e o tempo que levou para percorrer essa distância. Ok? Beleza. Se você quiser aqui, você pode ir multiplicando isso aqui de forma cruzada, ó, certo? Você vai chegar fazendo d vezes 1 dá d e v vezes t dá v vezes t vai dar vt. Se você quiser também, você pode pegar esse v que está aqui multiplicando, trazer para cá dividindo, e você vai ter que t igual a sua distância dividido pela velocidade. Ou seja, se você quiser saber o tempo de um percurso, você sabe qual é a distância, sabe qual que é a velocidade, você divide um pelo outro, você vai saber quanto tempo você vai levar, tá? Agora, velocidade média, é o que nos interessa mais aqui, é simplesmente a distância percorrida dividida pelo tempo. Isso aqui é o quê? É uma razão. A escala, o que que é a escala? É o tamanho no papel, em centímetros, dividido pelo tamanho real, também em centímetros, certo? Por que, professor, que tem que ser centímetro, centímetro? Volta lá comigo na definição rapidinho. O que que é razão? É a comparação entre duas grandezas de mesma espécie. Percebeu? Então, se em cima é centímetro, embaixo tem que ser centímetro. Eu preciso que elas sejam da mesma espécie. Beleza? Muito bem.
Aqui, densidade do corpo. O que que é isso? É a massa, o que o pessoal chama de peso, tá? Na verdade não é peso, é massa, tá? Ah, eu peso 70 quilos. Não, a minha massa é 70 quilos, tá? Mas a massa aqui vai entrar em gramas e o volume desse corpo, que vai entrar em centímetros cúbicos. E a densidade demográfica, você estuda em geografia, tá? É simplesmente o número de habitantes de uma certa região dividido pelos quilômetros quadrados desta região. Beleza? Então, tudo isso aqui, gente, são razões especiais que vão aparecer com muita frequência. Agora, olha no Enem. Essa questão parece dificílima, né? Pois é. Ela só é grande, mas ela não é difícil. Vamos fazer junto? Olha só. A Companhia de Engenharia de Tráfego, SET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média. Opa, velocidade média, já te falou sobre o que ele vai tratar. É envolvida por um veículo em um trecho da via. Beleza. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho. Então, olha aqui, essa velocidade média seria no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Muito bem, olha qual que é a ideia então. O carro passa por esse radar aqui e o radar lê esse carro, bate a foto da placa desse carro, beleza? O carro vai andar por um percurso, vai ter no final desse percurso, vai ter um outro radar que vai de novo pegar a placa do carro, certo? A ideia é que ele calcule qual foi a velocidade média que o carro levou para andar essa distância, certo? Então, ele está dizendo aqui, ó, o sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média, o que eu te falei agora. Aí aqui tem um dado importante. No teste feito pelo SET, os dois radares ficavam a uma distância de, isso aqui é importante, uma distância de 2,1 quilômetros, ok? Um do outro. Então, a distância que um está do outro aqui é 2,1 quilômetros, ok? Então, anota isso. A distância é de 2,1 quilômetros. Dica para a prova do Enem, anota os dados. Não fica perdendo tempo depois procurando onde estava, não. Ó, 2,1 quilômetros. Muito bem, agora vamos lá, vamos continuar. Sabe-se que a velocidade média é calculado como sendo a razão entre. Te deu a dica. Se você não lembrasse, ele te falou. Ó, velocidade média é a razão entre. Entre o quê? Aí ele vai dizer, é a razão entre a distância percorrida, distância, e o tempo gasto. Muito bem, o tempo gasto para percorrer essa distância. Muito bem, para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto. Opa, me deu tempo. 1 minuto. Maravilha. E 24 segundos. Ok. Tá dito aqui para mim. Ó, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, o SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições da condução segura observadas. Beleza, tá lindo. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições repara aqui, isso aqui embaixo quer dizer o seguinte, isso aqui foi um artigo da Folha. Eles pegaram esse artigo,
colaram aqui na questão e te fizeram uma pergunta em cima dele. Maneira essa questão. Então vamos lá. Nós precisamos saber qual é aqui a distância percorrida. A distância percorrida foi de 2,1 quilômetros. Ok? Muito bem. 2,1 quilômetros. Isso daqui vai estar sobre o tempo gasto. O tempo gasto foi 1 minuto e 84 segundos. Isso daqui, gente, para mim colocar isso aqui em horas, vai dar muito trabalho. O que que a gente pode fazer? A gente simplesmente passa esses quilômetros para metros. Já te digo o porquê. 2,1 quilômetros é 2.100 metros. Por quê? Porque lembra que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, 2 quilômetros são 2.000 metros. Beleza? Como tem o 1, vai equivaler a 100 metros. Muito bem. Em segundos, isso aqui vai dar 1 minuto, são 60 segundos. 1 minuto, 60 segundos. 24 segundos, mais 24 segundos, isso aqui vai dar igual a 84 segundos. Ok? Quando você faz isso aqui, você vai encontrar a sua velocidade em metros por segundo. Ok? Metros por segundo. Como aqui 4 segundos, pessoal, vai ser uma coisa irrisória, vamos botar 80 aqui, vamos arredondar e depois a gente vê, porque aqui, ó, repara só, as velocidades têm uma diferença muito grande de uma para outra. 4 segundos aqui vai dar muito pouca diferença, tá? Vai dar muito pouca diferença aqui, 4 segundos só. Então, vamos trabalhar aqui com 80 segundos, tá? Poderia até botar aqui, ó, 90, vai? 90 segundos. Pronto, vamos arredondar. Olha só, posso cortar um zero em cima, se eu cortar um zero embaixo, beleza? 21 e 9 dá para dividir por 3. Eu tô arredondando, tá, gente? Fiz um arredondamento aqui que 6 segundos, vamos dizer, não vai dar tanta diferença assim. Vamos ver se vai dar tanta diferença. Acredito que não, tá? E a gente vai conseguir chegar aqui numa resposta, lembrando que a gente extrapolou para mais aqui, tá bom? Então, o que a gente vai achar vai ser um pouco menor do que, vai ser um pouco maior do que seria aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se nós pegarmos aqui, vamos dividir por 3, vai dar, nesse caso aqui, vai dar 21 dividido por 3 dá 7, né? 70 sobre 9 eu divido por 3 dá 3. Maravilha. 70 sobre 9 eu divido por 3 dá 3, ok? Metros por segundo, não esquece. Se eu pegar 70 e dividir por 3, pô, já melhorou muito para mim, né? 70 dividido para 3 vai dar o seguinte, 3 vezes 6, 3 vezes 2 dá 6, faltou 1, desce aqui. 3 vezes 3 vai dar 9, né? Falta 1, vai dar dízimo aqui. Vamos trabalhar com 23, aproximadamente, metros por segundo. Aí você lembra da física, aí vem as aulas de física, que quando você quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, beleza? Então, pega aqui e multiplica isso aqui por 3,6. Por quê? Porque isso aqui vai ter a ver com a aula de proporcionalidade, que a gente vai falar semana que vem, tá bom? Semana que vem eu te explico melhor o porquê disso daqui. E aí, minha gente, é fazer continha, tá? Então, vamos lá. 36 é 3,6 vezes 23, ó, multiplica normalmente. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Maravilha. Soma isso daqui.
868, beleza? E lembra, boto a vírgula aqui. Só que eu tenho que lembrar que eu aumentei aqui, ó. Lembra? Lembra que eu aumentei. Por quê? Era 84, lembra? E eu coloquei o quê? 90, tá? Aqui deu 84 e eu coloquei aqui 90. Então, eu diminuí o meu número. Porque se o meu denominador foi maior, o meu número que eu vou encontrar vai ser menor, tá? Então, eu diminuí. E ainda por cima, eu arredondei aqui, ó. Certo? Então, esse número aqui, 86,8, ele se aproxima mais de quem? Do 90. Então, a alternativa, letra C, 90 quilômetros. Ok? Só lembrando, gente, que eu fiz esses arredondamentos para facilitar a minha vida, certo? Porque eu poderia pegar, dividir 2.100 por 84, ia dar um número com vírgula, depois ia ter que pegar isso, ia dar uma canseira danada. Então, recapitulando, o que eu fiz? Achei essa razão em metro e em segundo, simplifiquei, peguei esse 84, joguei para mais, então o resultado que eu vou ter aqui, esse 2.100 vai ser dividido em mais partes, então ele vai dar um número menor, certo? E aí eu peguei esse número, eu dividi, simplifiquei, dividi 70 por 3, deu 23, peguei esse 23 aqui, e olha que legal, peguei esse 23, multipliquei por 3,6 e cheguei nisso daqui. Aí eu tenho que lembrar, por que que deu 86,8? Porque eu arredondei aqui, 84 para 90, e arredondei aqui, porque ó, daria isso aqui na verdade, ó. Certo? Daria dízima. Eu arredondei ele para 23, poderia até ter colocado 24, tá? Mas eu arredondei ele para 23, e aí eu cheguei aqui num número que é menor do que o 90, por causa dos arredondamentos que eu fiz, tá bom? Olha essa dica, viu? A dica aqui, faz os arredondamentos e no final verifica os arredondamentos que você fez, que você não precisa fazer conta com vírgula, certo? Poupa aí o trabalho de fazer conta com vírgula, tá bom? Essa aqui foi uma das questõezinhas mais chatinhas das que eu tenho aqui, tá? Essa aqui era meio chatinha por causa dos números com vírgula, tá? Não é difícil, só é chatinha para fazer conta. E no Enem, não esquece, você tem que ganhar tempo. Então, esse macete que eu te ensinei aqui te faz ganhar tempo. E no Enem, tempo vale ouro, tá bom? Não esquece disso. No Enem, tempo vale muita coisa no Enem, tá bom? Muito bem, gente. Já estamos finalizando, tá? Faltam só aí, ó, 2 questãozinhas. E essas aqui são bem mais rápidas, tá bom? Olha só, se tiver dúvida aí, por favor, gente, deixa no chat. Não tem aí vergonha de perguntar nada, tá bom? Vou até dar uma olhadinha aqui. 82,8 na multiplicação. Ah, sim. Pode ser, tá? Eu até fiz a conta correndo aqui. Pode ser que tenha dado isso mesmo. Vou até checar aqui, ó. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3 lá mais 1, 10, tá? 2 vezes 6. Ué, espera aí. Só uma coisa, eu fiz besteira aqui mesmo. Obrigado por avisar aí no chat. Só para ver se vocês estão atentos mesmo. Só para ver se vocês estão atentos. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Certíssimo. Isso aqui é vírgula 2. Porque olha só, aonde que eu dei bobeira aqui? Aqui, ó. 2 vezes 6, 12 vai 1. Por que eu botei 6? Não sei. É meio maluco mesmo, liga não. Então, 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 3, 6 com mais 1, 7. Eu comi mosca ali, ó. Tá? Mas repare que, como eu havia arredondado, não deu problema. Sacaram? Como eu tinha arredondado, não deu problema. Porque olha só, se eu arredondasse isso aqui para 24, só para te mostrar rapidinho. Se eu arredondasse isso aqui para 24, vou até te falar quanto que daria. 23 isso aqui, 24 é só somar 3,6 aqui.
daria, se você multiplicasse por 24, ó, você fizesse isso aqui vezes 24, daria 85, 85 não, deixa eu somar aqui, só somar 3,6. 6 com 8, 14, vai 1, tá? 6 com 8, 14, vai 1, mais 2, 3, 6, 8. Daria isso aqui, ó. Daria 86,4, se você multiplicasse por 24, certo? Ou seja, se eu arredondasse isso aqui para mais, daria isso aqui. Então, repara que eu estou me aproximando do 90, tá? Então, assim, não deu tanto problema porque eu não precisava chegar no número exato, né? Eu só precisava chegar num número próximo para descobrir a minha resposta, tá bom? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Mas está correto, era 82,8. Questão 8 agora, gente. Vamos fazer aí mais essa questãozinha do Enem. Olha que legal. Sabe-se que a distância real, em linha reta de uma... O que tá fazendo essa graça aqui na lousa hoje, hein? Pera aí. Aí. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado do Alagoas, é de 200 quilômetros. Então, ó, distância real. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Muito bem. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou que, com sua régua, que a distância entre essas duas cidades, A, B, é 8 centímetros. Então, repara aqui. Ele verificou, olha o que é a escala. Tamanho no papel e tamanho real. Então, olha só, ele verificou o seguinte, no papel, essa distância era de 8 centímetros. E olha qual é a pergunta que vai ser feita. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D? Escala, gente. Escala. O que é escala? Aí você tem que lembrar. Escala é tamanho do papel em centímetros sobre tamanho real em centímetros também. Então, vamos lá. A escala trabalha com centímetro, tá? Então, para mim poder calcular essa escala aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso passar isso aqui para centímetro, certo? E aí que muita gente se enrola. Professor, como é que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar o seguinte, 1 quilômetro são 1.000 metros. Beleza. Em cada metro, 1 metro, são 100 centímetros. É só você imaginar 1 metro que o pedreiro usa aberto. Você vai ver que aqueles instrumentos que eles usam, na verdade, são 2 metros ali, tá? Tem 200 centímetros. Então, 1 metro tem 100 centímetros, ok? Se 1 metro tem 100 centímetros e 1 quilômetro tem 1.000 metros, eu vou ter 1.000 vezes 100 centímetros. Então, eu vou ter, na verdade, 1.000 não, né? 1 quilômetro seria 10.000 centímetros, né? 10.000? 10.000. Ó, 10.000. Não, 10.000 não, gente. 100.000. 100 vezes 1.000, 100.000 horas. 100.000. Ok? Então, 2.000. Isso aqui seria, gente, em 1 quilômetro. Olha isso. 1 quilômetro são 1.000 centímetros. São 1.000 metros. 1 metro são 100 centímetros. Então, 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Então, 2 quilômetros, pessoal. 2.000 quilômetros seria 2.000 vezes 1 quilômetro. Como eu sei que 1 quilômetro